Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder mais uma vez ministrar a tua palavra. Agradecer ao nosso pastor pela confiança, pastor Alisson. Glória a Deus. Agradecer a cada um dos irmãos aqui que se encontra. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até alguns versículos, até o 17. Vou ler essa versão que está projetada aqui. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E a chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Então disse, porque lhe disseram: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira. Obrigado pela tua presença que se encontra neste lugar. Pedimos ao Senhor que o Senhor ainda continue falando conosco aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos, meu Pai. Toma a condução dessa ministração, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Essa história de 2 Reis 4, que nós acabamos de ler, é uma história bastante conhecida. Só que o Senhor falou algo muito grande, falou algo que mexeu comigo nesta semana, ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite duas coisas. Primeiro, como atrair as bênçãos de Deus. Porque nós vivemos numa era onde todos vêm a correr atrás de bênçãos. Mas a principal importância não é correr atrás da bênção, mas sim atrás do abençoador, do dono da bênção. É correr atrás da presença. Porque se Jesus vai dizer que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós fizéssemos o que realmente está escrito na palavra, se nós buscássemos de verdade o que realmente está escrito, nós faríamos igual Eliseu. Viveríamos a provisão do Senhor de uma maneira sobrenatural. Porque ele não pediu este quarto, ele não pediu um quarto todo mobiliado, mas isso chegou até ele, porque ele era um homem que buscava a presença do Senhor. Ele era um homem que fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com as suas próprias vontades. A Bíblia vai dizer que, no versículo de número 9, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu não falou para ninguém que ele era santo, mas as pessoas observavam.
pela sua maneira, pelo seu testemunho, por aquilo que ele fazia. Como que as pessoas têm nos visto aí fora? Será que eles têm nos visto como homens e mulheres de Deus? Como que eles têm nos enxergado? Será que têm enxergado Jesus em nós? Será que têm enxergado a presença do Espírito Santo em nós? Porque este homem ele não falou nada para ninguém, mas a mulher viu que ele era um santo homem de Deus. E por ele carregar a presença do Senhor, as bênçãos vão começar a atrair, a ir atrás dele, sem que ele peça. E por que nós pedimos tanto e não conseguimos, às vezes, atingir o objetivo? Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria vontade. Mas quando Deus está no negócio, acontece da noite para o dia. Eu aprendo algumas coisas aqui. A primeira é a renúncia. Não existe, não tem nada sem renúncia. Eliseu se renunciou. Ele era um homem rico, de uma família rica, de procedência rica. Quando Elias vai jogar a capa sobre ele, naquela época tinha a tradição de jogar a capa sobre o próximo profeta escolhido, ele aceitou a sua chamada, ele renunciou a si mesmo. Você tem renunciado todos os dias da tua vida? Você tem se renunciado? Uma primeira característica para que eu venha viver as bênçãos do céu é renunciando a si mesmo. É me renunciando às minhas vontades. Porque as minhas vontades não me levam para o céu. Mas o que me leva para o céu é a graça, é a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Renunciar a si cada dia mais. Esse homem, ele se renunciou e quando recebeu a sua chamada. Mateus capítulo 16, versículo 24. Coloca para mim, Janaína. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para ser um discípulo, para ser um seguidor de Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo. Esses dias, Carlinhos, estou numa campanha com o Senhor. E nessa campanha tem um dia específico que eu faço um jejum até tal hora. Aí, certo dia, eu falei: Senhor, eu vou aumentar o nível do jejum, vou fazer até tal hora. Deus falou comigo na hora: aumenta o nível da renúncia. Porque às vezes nós fazemos algo para Deus e achamos que estamos fazendo demais. Aumenta o nível da renúncia. Renúncia em todos os aspectos. A Bíblia vai nos dizer lá em 1 Pedro: sede santos como eu sou santo. Deus, ele é santo, ele não se mistura ao pecado. Ele ama o pecador, não o pecado. Mas para que eu e ele para que eu tenha uma comunhão com o Senhor, eu preciso me renunciar. Para que eu possa cada dia mais buscar essa santidade. E santidade é um dos requisitos que sem ela eu não entro nos céus. Hebreus capítulo 14, 12, 14, coloca para mim, Jane. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, é ninguém. Pode ser crente, pode não ser. Se não procurar uma melhora, santificação é um processo. Cada dia eu tenho que estar melhor. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. É uma busca constante. É todos os dias. Eu preciso ter uma vida de renúncia. Esse homem se renunciou. Esse homem, ele fazia a obra do Senhor com amor. Aquilo que Deus te propôs a fazer, você tem feito com amor. Você tem feito com alegria. A segunda característica, andar em santidade. Quando eu ando em santidade, eu atraio não só as bênçãos de Deus para mim, aqui nessa terra, como também eu tenho acesso aos céus. Porque assim como nós lemos em Hebreus 12, 14, sem a santificação é impossível ver a Deus. Ninguém verá o Senhor. Então precisamos andar em santidade
com o Senhor. Ele não falou para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Viram? Ela que viu. Porque o testemunho fala mais que palavras. Que testemunho nós temos dado aí fora? Não está na hora de nós brincar de ser crente mais não. Nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. Se nós não tivermos uma vida de renúncia, uma vida de arrependimento, uma vida de pedir perdão todos os dias a Deus, como é que nós vamos chegar aos céus? Como é que nós vamos entrar na vida eterna, se nós não queremos viver uma vida de transformação aqui hoje? Precisamos viver uma vida de transformação, uma vida de renúncia, para estar com o Senhor. A vontade do Senhor é que eu e você, que todos alcancem a salvação. Não é só um ou outro não, é todos. Mas nós sabemos muito bem que pela palavra muitos não vão alcançar. Está escrito na palavra, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Precisamos fazer a vontade de Deus. Este homem vai ser abençoado com um quarto cheio de mobília. O que me chama a atenção, porque na Bíblia não tem nada por acaso. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Quando eu me renuncio, eu tenho proteção. Muro quer dizer proteção de Deus. Quando eu me renuncio, Deus me guarda. Deus me protege. Deus cuida. Deus tem proteção para mim e para você. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Cama fala de descanso. Deus tem descanso, mas para isso eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus tem descanso para mim e para você. Talvez você se sente cansado, chegou cansado aqui nessa noite, mas Deus tem descanso para você. Ele tem uma cama preparada para você. E uma mesa fala de comunhão. Quem nós temos colocado à mesa? Será que nós temos todo dia fazendo aquela vontade do Senhor, chamando para a mesa quem realmente tem comunhão com Ele? O Senhor quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Você tem colocado Ele à mesa? Tem colocado Ele todo dia como prioridade da tua vida? Comunhão com o Senhor não é só vir no culto não, irmão. Aqui é um culto, aqui é um horário, é um dia específico onde eu vou ali oferecer uma adoração em público. Mas é a minha comunhão com o Senhor diariamente em minha casa, em meu trabalho. Será que o Senhor tem participado de todas as minhas ações? Será que eu tenho convidado Ele para participar comigo? Em todas as minhas decisões? Se tem algo que eu tenho percebido é que crente gosta de tomar decisão, mas não gosta de consultar o Senhor. Eu aprendi nessa caminhada sempre a consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Porque se você não consultar a Deus, não é que dá errado. Precisa consultar o Senhor, ter comunhão com o Senhor. Uma cadeira vai me falar de honra. Deus tem honra para aqueles que estão com Ele. Nós temos exemplos na Bíblia que foram honrados pelo Senhor depois de passar vários anos no sofrimento. José recebeu uma cadeira de honra como governador, porque mas foi fiel a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Esther recebeu uma cadeira de rainha, porque conhecia o Deus que servia. Deus tem honra para mim e para você, se mantermos fiel a Ele. Ele tem honra para nos entregar. Mas eu preciso manter fiel ao Senhor. E um candeeiro fala de luz. O crente tem que ser luz aonde chega. O Senhor Jesus disse: vocês sois os sal e a luz desta terra.
Eu preciso ser luz aonde eu chegar. Porque senão está errado, irmão. Precisamos influenciar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que eles também alcancem a salvação, para que eles também possam entrar na vida eterna. Eliseu vai receber este quarto. Este quarto representa tudo que Deus tem para nós: proteção, descanso, comunhão, luz e honra. Ele tem tudo isso para nos entregar. Mas como é que nós tenhamos nos comportado aí fora? Comportar como crente dentro da igreja é fácil demais. Muito fácil. Mas ir lá fora, o nosso verdadeiro testemunho tem sido como? Eu nunca vi, nós estamos num tempo que nas palavras, que nas igrejas que realmente tem palavra, está tendo palavra de correção. Porque é necessário. Porque o Pai, Ele quer que todos alcancem a salvação. Essa é a maior bênção, a salvação. E ela é de graça. Ela é de graça. O Senhor Jesus já pagou um preço por mim e por você. Um preço que nenhum de nós seria capaz de pagar. Ele pagou para nos dar a salvação. Terceiro aspecto que eu quero falar: como receber uma bênção do Senhor, como um milagre acontecer na tua vida: se movimentar. As duas partes aqui se movimentaram. Eliseu se movimentava, porque ele ia a Sunem, ele passava por Monte Carmelo, ele tinha que passar por Sunem. Ele ia a pé, naquela época não tinha carro. Ele ia orar no Monte Carmelo. E nós temos carro, temos moto, e para nós ir no monte orar é o maior sacrifício. Para nós pagar um preço de oração é o maior sacrifício. Precisamos orar, buscar mais a face do Senhor. Eliseu naquela época não tinha carro não, irmão, não tinha moto não, era no pezão. E a distância era longa, que de Sunem até o Monte Carmelo, segundo os historiadores, dava 30 quilômetros. E de Samaria até Sunem, mais 30 km, estava em torno de 60 a 70 quilômetros. Ele andava a pé, para ir falar com o Pai. Tem gente que, eu respeito, tem gente que não gosta de subir ao monte, não gosta de ir, mas quando você vai, você está pagando um preço. Você está mostrando a Deus que você está pagando um preço, que você quer mais do Senhor. Todo dia, orar dentro de casa é bom. É bom. Você entra para o teu quarto, fecha a tua porta ali. Mas você precisa pagar um preço. Pagar um preço em oração. Pagar um preço em jejum. Nós estamos numa geração que pode contar nos dedos quem é que está jejuando. Vamos jejuar mais, buscar mais a presença do Senhor. Porque é só ela que pode nos levar para a eternidade. É só ela. Eliseu teve um ministério de sucesso. Vamos falar nessas palavras, das palavras de hoje. Um ministério frutífero. E o nosso ministério, como está andando? Porque hoje virou moda, né, Luana? Pregar para ter status. São poucos que pregam realmente para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade do Pai, para pregar a vontade, o que Ele quer que pregue. Vamos pagar um preço em oração. Você precisa se movimentar, porque quando você se movimenta, as bênçãos vêm. Eliseu estava se movimentando, passando para ir orar, voltava, passando para ir orar, voltava. Sempre quando você está se movimentando, tem alguém te observando. Essa mulher observou ele e sentiu no coração de abençoar. E quem está nos observando? Senhor Jesus. Ele está nos observando e a hora que você menos espera é na hora que Ele chega. Marcos capítulo 6, versículo 48. Coloca aí, Juninho. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles
andando sobre o mar e queria passar diante deles. Escute-se aqui. O Senhor Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele se retirou para orar, mandou os discípulos ir adiante. No meio do caminho, os discípulos enfrentam uma tempestade. Você conhece a história. Ele vai dizer que o Senhor estava observando eles a remar. Eles não parou com a tempestade. A primeira coisa que nós queremos fazer na hora da dificuldade é parar. Não para não. O Senhor está te observando. E na hora que você menos esperar, é na hora que Ele chega. É na hora que Ele chega. Com a provisão, com o milagre. Mas você não pode parar, você precisa se movimentar. Às vezes as coisas não estão do jeito que você quer. Às vezes as coisas tomam um rumo que não é do jeito que nós queremos, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. Ele vai falar para Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Ele que sabe como vai conduzir as coisas. Eu falo por experiência própria. Às vezes eu vou falar isso aqui porque Deus está mandando falar. Às vezes eu me comparava muito com pregadores, pregava bonito, mas não é assim. É Deus que sabe como você vai chegar lá. O que você não pode fazer é parar, porque é Ele que sabe como que você tem que o seu processo caminhar. Não reclama das coisas que estão difíceis, não. Só agradeça a Deus. Porque quando você agradeça, o céu responde. Seja mais grato ao Senhor. Está ruim, agradeça. Está bom, agradeça. Não deixa para agradecer quando está 1000 maravilhas, não. Precisamos agradecer. É na escassez, é na bonança, é em toda hora. A Bíblia vai dizer que em tudo dai graças ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É em tudo dai graças a Deus. Tudo. Em tudo. Hoje tivemos uma visitante aqui na escola dominical. E ela perdeu o marido tem 16 dias. Sabe o que ela falou para nós? Eu agradeço a Deus porque eu sei que Deus levou para perto dele. Em tudo, dai graças ao Senhor. Em todas as coisas. O quarto aspecto para que eu venha receber as bênçãos dos céus é quando eu também sou abençoador de vidas. Porque essa mulher, ela abençoou Eliseu. No ato dela abençoar Eliseu, o profeta abençoou ela também. E ela tem um filho, você conhece a história. Seja abençoador. Abençoa aquele que precisa. Ajuda aquele que precisa. Ajuda. Porque quando eu ajudo aquele que precisa, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para o Senhor. Então ajuda aquele que precisa. Esta mulher, ela recebeu uma bênção que ela não podia receber. Porque a Bíblia vai nos dizer, olha só o verso 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi, o servo de Eliseu, ele percebe. Ela não tem filho e o seu marido é velho. Olha que detalhe importante aqui. Ser fiel. Porque nenhuma esterilidade foi atribuída a essa mulher, mas foi atribuída ao marido. E nós sabemos que naquela época a esterilidade era algo muito sério. Dava o direito da outra pessoa a arrumar uma outra pessoa para poder ter filhos. Mas ela se manteve fiel ao marido. O marido era velho, mas ela se manteve fiel. Se manteve fiel aos pastores, à liderança, aonde Deus colocar. Nós precisamos manter fiéis ao Senhor. Eu atraio bênçãos de Deus. E atraio principalmente os céus ao meu favor. Porque toda vez que eu me posiciono como Deus quer, eu atraio os céus ao meu favor. Jesus disse
Se as minhas palavras estiverem em vós, as tuas palavras em mim, pedis o que quiser e vos será concedido. Mas as palavras deles precisam estar em nós. Nós precisamos ser fiel à sua palavra. Precisamos ser fiel ao Senhor. Precisamos ser fiel a Deus. O versículo 16 me chama muita atenção. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pode um homem de Deus mentir? Pode um homem de Deus mentir? E por que ela estava achando que Eliseu estava mentindo? Porque talvez alguém teria mentido já para ela, já teria profetizado para ela e não aconteceu. Porque nos tempos de hoje tem muitos falsos profetas. Mas mais ainda são pessoas que não conhecem a voz de Deus por não ter uma vida de oração com Deus em casa. Porque se tivesse uma vida de oração com Deus em casa, conhece a voz de quem está profetizando. Conhece se é de Deus ou se não é. Eu preciso ter uma comunhão com o Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. O teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu só conheço a voz de Deus se eu tiver uma vida diária de comunhão com Ele, de oração. Essa mulher já carregava um trauma, porque ela achava que o profeta realmente chegou para profetizar, ela já achou que não era mentira. Não deixa os traumas te paralisar. Só que quando Deus quer fazer, Ele não depende também da sua fé, não. Porque essa mulher não demonstrou nenhum tipo de fé para poder receber o seu milagre. Mas Deus fez. Porque quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Se Ele disse que vai fazer, meu irmão, só descansa e espera que Ele vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você não precisa se desesperar. Vamos nos manter fiel ao Senhor. Nos renunciar todos os dias. Andar em santidade. Se movimentar e abençoar pessoas. Quando eu ando dessas 4 maneiras, você pode ter certeza que o céu vai te responder. Que o céu vai se movimentar ao seu favor. Não esperem. Nosso pastor costuma dizer: não espere o milagre do céu, enquanto o céu está esperando uma atitude sua. Tenha a atitude nessa noite de se movimentar, sem renunciar, andar em santidade. Santidade a santificação é um processo. Cada dia eu querer ser melhor do que ontem. Cada dia eu querer ser melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu querer ser melhor do que eu fui hoje. Depois ser melhor. Sempre assim, um processo. Sem parar. Não para não. Não para. Amém? Fica de pé. A maior bênção que nós poderíamos receber é a salvação. É a maior. Não foque em bens materiais deste mundo, não. Tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vai sendo acrescentado pouco a pouco. Aos poucos. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor.